O termo seita vem do latim secta, que significa partido, facção, escolha filosófica. A palavra heresia é praticamente a transliteração de haeresis, opinião, escolha de pensamento, doutrina religiosa. Teoria que nega ou contrária a doutrina estabelecida por um grupo. Dicionário Roais da Língua Portuguesa. Como podemos constatar, o sentido original de seita não é pejorativo, visto que o próprio cristianismo foi assim denominado em Atos capítulo 24, versículo 5. Mas, atualmente, quando se fala em seita, pensa-se num sistema, num grupo religioso livre que implica censura. Na realidade, nenhuma seita se considera como tal. São igreja e outros movimentos que as denominam assim. Heresia são ideias adulteradas ou doutrinas espúrias, falsas e legítimas. Para os cristãos e todo o conjunto de doutrinas, mesmo evangélicas, que não condizem à Bíblia e com os princípios elementares da palavra de Deus. Por sua vez, seita é uma perversão religiosa cuja crença, prática e devoção se baseiam em algumas falsas doutrinas. Enfim, seita se refere-se a um grupo de pessoas de uma facção religiosa e heresia indica as doutrinas ilegítimas defendidas por esse grupo. Resumindo, uma seita é uma heresia organizada. Após a vinheta, eu estarei comentando uma das seitas mais heréticas das igrejas dos mormons. Graça e paz. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo e vocês são muito bem-vindos em meu canal. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscrever-se em nosso canal. É só vocês clicarem em inscrever-se, clique também no sininho para vocês acessar as notificações que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui, vocês serão avisados em primeira mão. Não deixe de compartilhar aos seus amigos, fazer seus comentários, deixar as suas sugestões. Se vocês gostaram ou se também não gostaram, faça seus comentários, deixe as suas opiniões, porque isto é muito importante para nós. A história do mormonismo tem início com a pessoa de Joseph Smith, nascido a 23 de dezembro de 1805, no condado de Windsor, estado de Vermont, nos Estados Unidos da América do Norte. Para melhor compreender a história do mormonismo, torna-se necessário estudá-la partindo da sua base, isto é, da vida de Joseph Smith, fundador da seita. Joseph Smith tinha mais ou menos 10 anos de idade quando seus pais mudou para Palmyra, no condado de Ontário, hoje Wayne, no estado de Nova York. 4 anos após, mudou-se novamente, agora para Manchester, também no condado de Ontário. Foi criado na ignorância, pobreza, superstição. Ainda moço, decepcionou-se com as igrejas que conhecera. Foi neste tempo que diz ter recebido a sua primeira visão, segundo a qual apareceram-lhe o Deus Jeová e seu Filho Jesus Cristo, denunciando a falsidade de todas as igrejas, com as seguintes palavras que está escrito no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8, ditas por Jesus Cristo. Eles se chegam a mim com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam o mandamento dos homens como doutrina, tendo aparência de santidade, mas negando o meu poder. Segundo o relato do próprio Smith, apareceu-lhe o anjo Moroni, que segundo fez crer
havia vivido naquela mesma região há uns 400 anos. Ainda conforme o relato de Smith, Mormon, o pai de Moroni, um profeta, havia gravado a história do seu povo em placas de ouro, quando estava a ponto de ser exterminado por seus inimigos. Moroni teria enterrado essas placas ao pé do monte, próximo do local onde hoje é Palmyra. Nessa visão, Moroni teria indicado a Joseph Smith o lugar aonde as placas teriam sido escondidas e lhe emprestou umas pedras especiais, um certo tipo de lente chamada Urim e Tumim, com as quais Joseph Smith poderia decifrar e traduzir os dizeres dessas placas. Depois de conseguir as placas de ouro e as lentes, Smith, sentado por detrás de uma cortina, teria ditado a um amigo a tradução do que estava escrito nas placas. Depois devolveu as placas e as lentes a Moroni. Uma vez traduzida, a obra foi publicada pela primeira vez em 1829, recebendo o título de O Livro de Mormon. Joseph Smith cedo encontrou quem aceitasse como profeta, pelo que fundou a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Desde aí, ficou estabelecido como um princípio doutrinário que esta era a única igreja verdadeira e que não havia outro meio de salvação para o homem. Uma série de revelações de Joseph Smith foi desenvolvendo a doutrina dessa igreja, transformando-a através dos anos numa forma de politeísmo. Os crentes deveriam edificar uma teocracia, isto é, teria o assessoramento de 12 apóstolos. As pretensões de domínio de Smith eram tão elevadas que chegou a lançar-se candidato à presidência dos Estados Unidos. Smith e seus seguidores sofriam não poucas perseguições, razão porque eram levados a peregrinar de um a outro ponto da América, procurando onde estabelecer uma colônia e fundar o reino de Deus. Encontraram acolhida em Illinois, aonde erigiram a cidade de Nauvoo. Aí, acusado de grosseira, imoralidade, falsificação, Smith foi preso e uma turba enfurecida invadiu a cadeia e a tiros matou Smith e seu irmão Hiram. Depois da morte de Joseph Smith, a sua igreja se dividiu. A primeira facção seguiu a liderança de Brigham Young, fiel discípulo do profeta Smith. Como ainda eram muitas as perseguições que sofriam nessa época, Young e aqueles a quem liderava após penosa peregrinação, em junho de 1844, chegaram ao estado de Utah, na época, território mexicano não ocupado, aonde hoje é a cidade de Salt Lake City. Fundaram a sede, a igreja, uma espécie de quartel-general, aonde o mundo seria alcançado pelos apóstolos do mormonismo. A maioria, no entanto, decidiu por ficar sob a liderança de um filho de Joseph Smith. E se separou dos demais, permanecendo no estado de Missouri. Reorganizaram a igreja e estabeleceram sua sede em Independence, Missouri. Chamaram-na Igreja Reorganizada de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Essa igreja tem prosperado e ainda permanece, embora seja menor que a Utah. Das várias facções que surgiram depois da morte de Joseph Smith, outra digna de menção é a Igreja de Cristo do Lote do Templo, com sede em Bloomington, estado de Illinois. Segundo as revelações recebidas por alguns líderes dessa facção, convenceram-se de que Sião, o lugar do regresso de Cristo à terra, em Bloomington e não em Israel. Creem que ele terá o seu templo
em certo lote da área aonde está a sede desta igreja. Cabe nos perguntar: o livro de Mórmon é também a palavra de Deus? Tem ele o significado e o valor que os mormons dizem ter? A resposta a ambas as perguntas é não. A primeira edição do Livro de Mórmon para português apareceu no ano de 1938 e até o ano de 1975 já havia sido impressas 6 edições. O Livro de Mórmon compõe-se de 15 livros, dividido em capítulo e versículo, tal como a Bíblia Sagrada. Os seus livros estão dispostos da seguinte maneira. Primeiro, o livro de Nefe tem 22 capítulos e 618 versículos. O segundo livro de Nefe tem 33 capítulos e 779 versículos. O livro de Jacó tem 7 capítulos e 203 versículos. O livro de Enos tem 1 capítulo e 27 versículos. O livro de Sharon tem 1 capítulo e 15 versículos. O livro de Omni tem 1 capítulo e 30 versículos. As palavras de Mórmon têm 1 capítulo e 18 versículos. O livro de Mosias, não é de Moisés, é de Mosias, tem 29 capítulos e 786 versículos. O livro de Alma tem 63 capítulos e 1943 versículos. O livro de Elemã tem 16 capítulos e 497 versículos. O terceiro livro de Nefe tem 30 capítulos e 765 versículos. Quarto livro de Nefe tem 1 capítulo e 49 versículos. O livro de Mórmon tem 9 capítulos e 227 versículos. O livro de Éter, não de Esther, é Éter, tem 15 capítulos e 433 versículos. O livro de Moroni tem 10 capítulos e 167 versículos. No seu todo, o livro de Mórmon soma um total de 239 capítulos, 6.553 versículos. Neles são encontrados capítulos inteiros da Bíblia. Por exemplo, 1 Nefe, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 22, é igual a Isaías, capítulo 41, versículo 1 ao versículo 22. O segundo livro de Nefe, capítulo 12, versículo 1 ao 22, é igual a Isaías, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 22. O terceiro livro de Nefe, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 18, é igual a Malaquias, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 18. O terceiro livro de Nefe, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 48, é igual ao livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 48. O livro de Moroni, capítulo 10, é igual a 1 Coríntios, capítulo 12. Não obstante o livro de Mórmon conter muito da Bíblia Sagrada, ele a condena a Bíblia Sagrada como um livro mutilado e cheio de erros que Satanás usa para escravizar os homens. E isto é dito textualmente em 1 Nefe, capítulo 13, versículo 28 e versículo 29. E também em 2 Nefe, capítulo 29, versículo 3 até o versículo 6. São muitíssimas provas de que o livro de Mórmon é obra de homem e não a palavra de Deus. Dentre essas provas, destacam-se as seguintes. A opinião mais comum entre os estudiosos do mormonismo é que o conteúdo do livro de Mórmon, em grande parte, foi tomado de um romance de Salomão Spalding, um pastor presbiteriano aposentado que escreveu uma história fictícia dos primeiros habitantes da América. As descobertas arqueológicas e os estudos históricos provam que os primeiros habitantes da região indicada no livro de Mórmon eram muito diferentes da descrição que ele dá quanto aos costumes, nomes, caráter e língua. O livro de Mórmon contém
mais ou menos 10.000 citações diretas da versão da Bíblia inglesa King James, versão do rei Tiago, publicado pela primeira vez em 1611. O livro pretende ser a tradução das placas de ouro que estiveram enterradas desde o ano 420 até 1823, contudo cita com precisão capítulos inteiros de uma Bíblia publicada em 1611. Isso é simplesmente inconcebível. O livro foi escrito numa linguagem paupérrima, porém, quando cita a Bíblia, o profeta Isaías, por exemplo, mostra erudição de linguagem, mais uma prova que esse texto foram copiado diretamente da Bíblia. O livro de Mórmon põe na boca de personagens que viveram séculos antes de Cristo palavras que a Bíblia atribui ao nosso Senhor, ou põe na boca do Senhor palavras que só poderiam sair da boca de um bastardo e inculto. É estranho que José Smith não mostrasse as placas de ouro a ninguém, mas além das 3 testemunhas, para que o seu testemunho fosse confirmado. São eles: Oliver Calder, David Utner e Martins Harris, que são citados em O Testemunho do Profeta José Smith, como tendo visto as placas de ouro da onde Smith teria traduzido o livro de Mórmon. O próprio Smith o chama depois de ladrões e mentirosos, demasiadamente maus para serem mencionados. Para tão volumoso o conteúdo do livro de Mórmon, as placas de ouro que José Smith descreveu requeriam um trabalho microscópico ou algo miraculoso. Os muitos erros gramaticais de conteúdo do livro de Mórmon o fazem obra de homem e não palavra de Deus. Como o caráter de qualquer movimento ou religião é, de certa forma, um segmento do caráter do seu fundador, é evidente que quanto mais conhecermos a respeito de Joseph Smith, melhor conheceremos o mormonismo, também chamado Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Foi Joseph Smith um profeta de Deus? Ou foi ele um falso profeta? A resposta a esta pergunta se acha na Bíblia Sagrada. Como julgar um profeta? Deus mesmo nos dá o critério para julgar um profeta, procurando saber quando ele fala da parte do Senhor ou fala de si mesmo, quando ele é um verdadeiro ou um falso profeta, diz Deus. O profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele, se não cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenha temor dele. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecesse, e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 e versículo 22, e também Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 3. A prova do falso profeta era tanto razoável como natural e consistia do seguinte: primeiro, se a palavra que ele proferir não se cumprir, e segundo, e se a palavra que proferir se cumprir, mas prevalecendo disso, conduzir as pessoas a se afastarem do verdadeiro Deus,
e a seguirem a outros deuses ou pessoas. Vamos mostrar algumas das profecias de Joseph Smith que não suportaram o rigor e o crivo da exatidão divina. Concernente a Nova Jerusalém e o seu templo. Smith profetizou que a Nova Jerusalém e o seu templo devem ser erigidos nos estados de Missouri, nos Estados Unidos, nessa geração. Ratificando essa absurda profecia, Orson Pratt, apóstolo do mormonismo, declarou efusivamente: os santos dos últimos dias esperam o cumprimento desta profecia durante a geração em existência, em 1832. Assim como espera que o sol nasça e se ponha amanhã. Por quê? Porque Deus não pode mentir. Ele cumprirá todas as suas promessas. Concernente à sua casa em Nauvoo, Smith profetizou que a sua casa em Nauvoo haveria de permanecer e pertencer à sua família para sempre. Porém, após a sua morte, os mormons deixaram a cidade e a sua casa não pertence a nenhum dos seus familiares. Concernente aos seus inimigos, aplicou a si próprio o texto de 2 Nefe, capítulo 3, versículo 14, dizendo que os seus inimigos seriam confundidos e destruídos ao procurarem destruí-lo. No entanto, ele foi morto a bala na prisão de Carteret, Illinois, no dia 27 de junho de 1844. Concernente ao nascimento de Jesus, falou que Jesus devia nascer em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados. Está escrito em Alma, capítulo 7, versículo 10 do livro de Mormon. Quando a Bíblia diz que Jesus nasceria em Belém da Judéia, Miqueias capítulo 5, versículo 2, profecia que se cumpriu fielmente, Mateus capítulo 2, versículo 1. Concernente à vinda do Senhor, em 1835 profetizou que a vinda do Senhor está próxima. Até mesmo 56 anos devia terminar a cena. Concernente aos habitantes da Lua, Smith prediz que os habitantes da Lua têm tamanho mais uniforme que os habitantes da Terra. Tem cerca de 1,83 m de altura, veste-se muito à moda dos quáqueres e seu estilo é muito geral, com quase um só tipo de moda. Tem vida longa, chegando geralmente a quase 1000 anos. Evidentemente, Smith jamais sonhara que algum dia o homem chegaria à Lua e verificaria que lá não há nenhum tipo de vida. Regras de fé do mormonismo. O mormonismo também possui duas doutrinas exóticas e antibíblicas. O próprio José Smith, fundador do mormonismo, escreveu que até hoje é aceito como regras de fé a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, as quais eles creem. Cremos em Deus, o Pai eterno, e no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Ou seja, eles creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Cremos que por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e regras do Evangelho. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são, primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo por imersão para remissão dos nossos pecados. Quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Cremos que o homem deve ser chamado por Deus por profecia e por imposição de mão por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar ordenanças. Cremos na mesma organização existente na igreja primitiva.
isto é, apóstolo, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Cremos no dom de língua, na profecia, na revelação e nas visões, na cura, na interpretação de línguas. Cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, quando for correta a sua tradução. Cremos também ser o livro de Mórmon, a palavra de Deus. Cremos em tudo o que Deus tem revelado, em tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas grandes e importantes coisas pertencentes ao reino de Deus. Nós cremos na coligação literal de Sião, na restauração das 10 tribos, que Sião será construída neste continente, o norte-americano, que Cristo reinará pessoalmente sobre a terra, a qual será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Pretendemos ter o privilégio de adorar a Deus, o Todo-Poderoso, de acordo com os ditames da nossa consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como ou o que quiserem. Cremos na submissão aos reis, presidentes, governadores, magistrados, como também na obediência, honra e manutenção da lei. Cremos ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a demonstração do apóstolo Paulo. Cremos em todas as coisas e confiamos na capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável e louvável, nós a procuraremos. Tem assustado a muitos cristãos sinceros o fato de haver grande semelhança entre determinados pontos deste credo mórmon e a crença bíblica por eles esposada. Vem o caso indagar, isso significa que os mórmons comungam dos mesmos princípios espirituais que o cristianismo autêntico aceita como doutrina bíblica? A resposta é não. Como a sinceridade de uma crença não estabelece a sua veracidade, é muito fácil mostrar que na teoria o mormonismo diz crer no que o verdadeiro cristão crê, enquanto que na prática a sua doutrina se mostra pura heresia. Se não vejamos, o Deus e o Cristo do mormonismo não são os mesmos revelados na Bíblia. Na doutrina mórmon, a pena do pecado é muito diferente da mostrada nas Escrituras. A obra expiatória de Cristo tem significado bem diferente para o mormonismo. Ainda que admita crer nos princípios e ordenança do Evangelho, o mormonismo o faz monopólio próprio. A vocação ministerial só é legítima quando evidenciada por parte dos mormons, dizem eles. A igreja cristã fracassou, pelo que os mormonismos, com toda a sua hierarquia, é hoje o único representante da verdade igreja, afirmam eles. As operações do Espírito, conforme crê o mormonismo, nada tem a ver com aquelas manifestações tratadas no Novo Testamento. A Bíblia é um livro imperfeito, precisando ser suplementado pelo livro de Mórmon e Pactos e a pérola de grande preço, alega os mórmons. A crença mórmon na revelação progressiva de Deus objetiva estabelecer a canonicidade do livro de Mórmon, bem como das chamadas revelações de Joseph Smith. O mormonismo crê que na manifestação de Cristo, a América do Norte e não Israel será a sede de seu governo milenar.
Enquanto admite crer na autoridade constituída, o mormonismo praticamente nega a obediência ao único e verdadeiro Deus. Dado o grande volume de doutrinas defendida pelo mormonismo, dentre outras, atente para as seguintes acerca da Bíblia. Os mormons dizem o que acerca da Bíblia? Que a Bíblia é a palavra de Deus escrita pelos homens. Eles dizem que é básica no ensino mormon. Mas os santos dos últimos dias reconhecem que introduziram erros nesta obra sagrada, devido à forma como esse livro chegou a nós. Além do mais, consideram a Bíblia Sagrada incompleta como um guia, suplementando-a. O santo dos últimos dias possui 3 outros livros. Estes, como a Bíblia, constituem a obra padrão da igreja. São conhecidos como o Livro de Mórmon, Doutrinas e Pactos e a Pérola de Grande Preço. Acerca de Deus, os mormons dizem: agora ouvi, ó habitantes da terra, judeus e gentios, santos e pecadores. Quando nosso pai chegou ao jardim do Éden, entrou nele com um corpo celestial e trouxe consigo Eva, uma de suas esposas. Ele ajudou a organizar o mundo. Ele é Miguel, o arcanjo, o ancião de dias, acerca de quem santos homens têm escrito e falado. Ele é o nosso Pai e o nosso Deus. É o único Deus com quem devemos lidar. Acerca de Jesus Cristo, os mormons dizem que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. Eles dizem que Jesus Cristo foi poligamo. Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, eram suas esposas, pluralista, e Maria Madalena era outra. Também na festa nupcial de Canaã, da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho, realizou-se por ocasião dos seus casamentos, o casamento de Jesus. Acerca da igreja, os mormons dizem: é evidente que a igreja foi literalmente expulsa da terra nos primeiros 10 séculos que seguiram logo após o ministério de Cristo. A autoridade do sacerdócio foi perdida entre os homens e nenhum poder humano poderia restaurá-la. Mas o Senhor, em sua misericórdia, providenciou o restabelecimento de sua igreja nos últimos dias. E pela última vez foi já demonstrado que esta restauração foi efetuada pelo Senhor através do profeta Joseph Smith. Acerca do batismo pelos mortos, os mormons dizem: temos aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, a explicação de como as portas de sua prisão poderão ser abertas e eles posto em liberdade pela crença do Evangelho através do batismo pelos mortos. O que ainda estão na carne fazem trabalho vigário para os seus mortos e assim tornam-se salvador do Monte Sião. As revelações dadas a Joseph Smith reafirmavam a necessidade do batismo para a salvação e ensinavam que essa ordenança precisava ser realizada com autoridade restaurada do sacerdócio. Os membros da igreja, inclusive Joseph e sua família, estavam ansiosos para conhecer a situação de seus familiares que haviam morrido sem batismo. Eles ponderaram sobre as passagens do Novo Testamento a respeito de quando Jesus Cristo pregou aos espíritos em prisão, e alguns santos especulavam se os élderes da igreja batizariam por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo aqueles que morreram sobre o convênio quebrado. Em 15 de agosto de 1840, pouco antes de os santos se mudarem para o local que futuramente se tornaria Nauvoo, Illinois, Joseph Smith profetizou um sermão no funeral do membro da igreja Seymour Druso. Notando uma mulher presente que havia perdido o filho antes de ele ser batizado, Joseph revelou que os santos
podia agora agir em favor de seus amigos que havia partido desta vida, sendo batizado em favor deles. Acerca do matrimônio, os mormons dizem: o matrimônio, na teologia mormon, é um contrato sagrado ordenado divinamente sob a autoridade do sacerdote. Um homem e uma mulher são casados não somente para essa vida, como marido e esposas legais, mas também para a eternidade. Acerca do castigo eterno, os mormons dizem: não devemos dar interpretações particulares a este termo. Procuremos entender corretamente o seu significado. Castigo eterno é o castigo de Deus sem fim e a punição de Deus. Ou, em outras palavras, é o nome da punição de Deus. Inflige, sendo ele eterno em sua natureza. Por isso, todo aquele que recebe castigo de Deus, recebe um castigo eterno. Dure este 1 hora, 1 dia, ou 1 semana, 1 ano, ou 1 era. Nós refutamos essas doutrinas falsas. Arbítrio maior da fé cristã é não a teologia seca e morta, nem as alegadas visões de homens, sejam eles quem forem, mas a Bíblia Sagrada é a luz dos seus ensinos, que as crenças do mormonismo são refutadas. Sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela fala de si mesmo como o livro do século, para sempre. Ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmos 119, versículo 89. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. A Sagrada Escritura são divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. As Sagradas Escrituras são poderosas em sua influência, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16, ditas pelo apóstolo Paulo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta, médulas e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Absolutamente digna de confiança. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel. Segundo tudo o que disse, nenhum só palavra cai de todas as boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passam, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas capítulo 21, versículo 33. Pura os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmos capítulo 19, versículo 8. Santa, justa e boa. É assim a lei é santa e o mandamento do santo, justo é bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. Perfeita a lei do Senhor e perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos capítulo 19, versículo 7. Verdadeira a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei
é verdade. Salmo 119, versículo 142. Os escritos mais antigos dos pais da igreja, apoiados pelas mais recentes descobertas arqueológicas, provam que a Bíblia é um livro inalterável em conteúdo literário e doutrinário. Sobre Deus. Deus e Adão são pessoas distintas. Deus é o Criador, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Enquanto que Adão é a criatura de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus não é homem, Números capítulo 23, versículo 19. Deus é Espírito, João capítulo 4, versículo 24. Deus é imutável, Malaquias capítulo 3, até o versículo 6. Deus é eterno, Salmos capítulo 110, 102, versículo 26 e versículo 27. Sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Ele não foi gerado pela carne, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Dizer que Jesus era casado e que as bodas de Canaã, da Galileia, foi a festa do seu próprio casamento, demonstra o quê? Ignorância quanto à exegese de João capítulo 2, versículo 2. Muito mais que isso, constitui um abominável ultraje à pessoa do Salvador Jesus Cristo. Sobre a igreja. A igreja ela foi estabelecida por Jesus Cristo, Mateus capítulo 16 e versículo 18. A igreja, ela está fundamentada em Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 16 e o versículo 18. A igreja ela é vitoriosa sobre o inferno pelo poder de Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18. A igreja ela será salva da grande tribulação. A igreja de Jesus Cristo não passará pela grande tribulação, pelo poder de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A igreja ela será glorificada por Jesus, Efésios capítulo 5, versículo 25, versículo 27. É evidente que durante séculos a igreja tem sofrido a perseguição dos poderosos e a rejeição dos arrogantes. Contudo, tem brilhado e triunfado sobre o batismo pelos mortos. Não há nenhuma referência na Bíblia, nem na história eclesiástica, quanto ao batismo pelos mortos, como uma prática da igreja. A ênfase de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29 e versículo 30, é sobre a ressurreição dos mortos e não sobre o batismo pelos mortos. A referência de Paulo a esse batismo praticado pelo paganismo é feito como represália àqueles que, a despeito de ensinarem a validade desse batismo, negam a possibilidade da ressurreição. Sobre o matrimônio, não obstante constituído por Deus, o matrimônio não chega a ser um sacramento divino. Os ressuscitados serão como anjos, não se casam nem dão em casamento. Mateus capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. São palavras ditas pelo próprio Jesus Cristo. Sobre o castigo eterno, se a interpretação mórmon quanto ao castigo dos ímpios é correta, então o gozo dos salvos não será eterno no verdadeiro sentido da palavra. Assim sendo, como explicar a passagem como João, capítulo 6, versículo 5:1, quando Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. 1 João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa,
a sua consuficiência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em Mateus capítulo 25, versículo 46, e irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Deixe as suas opiniões nos comentários e que Deus abençoe vocês e as suas famílias. E até o próximo vídeo e fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.